pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Palavras de esperança, eu sou João Batista e é com muita alegria que venho até você, até a sua realidade de vida, trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo e hoje uma pergunta. O que fazer quando estiver passando por um deserto espiritual? Vamos juntos meditar esse tema, para juntos compreendermos a respeito dessa questão do deserto espiritual. O que é isso, João? É aquele momento que a gente não quer rezar, que a gente está desanimado, a gente tem, uma tristeza, uma preguiça, acomodado. Todos nós, em algum momento da vida, podemos enfrentar o deserto espiritual, né? A gente aceitando ou não, tomando consciência ou não, em algum momento isso acontece. Mas de acordo com o padre Reinaldo Cazumbá, que é o que escreveu o livro Onde Está Deus, a secura e o deserto espiritual, ou a ausência de Deus, podem ser vistos como aspectos positivos. Meu Deus, vamos entender isso? Primeiro dia que eu li esse tema, eu falei assim, como assim? Aí quando você vai lendo, quando você vai pensando, se entende. Tá, é verdade. Esse deserto espiritual, ele será vivido e enfrentado muito bem quando todos nós tivermos construído a nossa casa na rocha. Virão as tempestades, virão os vendavais e a casa vai permanecer firme. E assim também, se a nossa vida espiritual ela é bem construída na rocha que é Cristo, bem o que vier, nós vamos continuar firmes em Deus. Vamos lá, vamos meditar então. Nós vamos começar com as securas espirituais, que muitas das vezes são privações de consolo. Quando elas acontecem, nós nos sentimos sós. A oração se torna enfadonha, o cansaço parece assolar todo o ser. Nesses momentos, são aqueles que nós vamos às vezes para a missa, e nós insistimos em olhar para o relógio a fim de verificar se ainda falta muito tempo para a missa acabar. Tem gente vivendo isso, né? Isso é triste. Nós nos sentimos verdadeiramente abandonados por Deus, uma frieza, uma dificuldade de rezar, uma dificuldade de estar na presença de Deus, né? Mas, contrariando a nossa razão que insiste em acreditar que tudo isso é o início do fim de nossa jornada espiritual, esses momentos devem ser vistos como um tempo de graça providencial para o amadurecimento da fé. Então é preciso compreender, irmãos, que para ser um cristão de coluna vertebral forte, né, firme, constante, perseverante, que não tem a sua fé abalada por nada, deve ser capaz de vencer todos os obstáculos em Deus e com Deus. Então esse é o tempo do alimento sólido. Quem está vivendo às vezes um momento como esse não consegue aí com o leite espiritual, não. Tem que ser o alimento sólido, tem que ser a perseverança, a oração. Então aqui talvez a gente já responda essa pergunta do tema de hoje, né? O que fazer quando estiver passando por um deserto espiritual? Perseverar. Aí eu não estou com vontade de ir à missa, mas eu vou. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Eu não estou com vontade de rezar o terço, mas eu vou rezar. Isso é perseverar. Mesmo quando eu não estou com muito entusiasmo. É assim, é dessa forma. Então esse é o tempo do alimento sólido. É um despertar e desprender de tudo, a fim de que permaneça somente o Senhor.
Tudo isso se faz para aprendermos a amar somente a Deus, porque no momento como esse, aí eu vou entender que eu tenho que ser dependente somente de Deus, senão eu não vou aguentar, eu não vou resistir. Interessante, né? O deserto espiritual me leva a ser totalmente dependente de Deus. Então, as securas, preste atenção, são um estágio passageiro da vida espiritual. Contudo, sem tempo determinado para vir ou passar e sem obrigatoriedade de acontecer. Pode ser que às vezes muitas pessoas passem também por essa vida aqui na Terra sem viver isso, né? Mas eu estou pregando para aqueles que de alguma forma estão vivendo uma secura espiritual, um deserto espiritual. A todos aqueles que passam, este é o tempo de servir a Deus sem gosto. Eu achei isso aqui pesado de que eu ouvi, falei, caramba, servir a Deus sem gosto. Aí a frase termina assim, ó, mas por convicção e por força de vontade. Esse é o tempo de exercitar a perseverança e a constância. Ó, vimos outra palavrinha importante aqui para responder a pergunta de hoje. O que fazer quando estiver passando por um deserto espiritual? Perseverar e ser constante, né? Não se abalar, não desanimar por qualquer coisa. Persevera e seja constante. Além das securas, né, dos momentos de deserto, os quais também são um tempo de proximidade de Deus, isso não é um lugar definitivo, mas é uma etapa que faz parte da nossa vida espiritual, né? O deserto, portanto, é um lugar de perigo. Preste atenção, isso aqui no sentido espiritual é muito importante. O deserto é um lugar de perigo, tentação e ausência de Deus. É um tempo de descontentamento. Por que eu estou passando por isso? Eu queria tanto fazer uma experiência com Deus, eu queria tanto sentir Deus na minha vida. Então, é um tempo de descontentamento, de possíveis murmurações. Ai, que sol quente. Ai, que vazio. Ai, que dificuldade de rezar. Tenho certeza que isso aqui vai mexer com muita gente, né? Então é um tempo de possíveis murmurações e até um desejo de abandonar a Deus em totalidade. Né? Sentimos-nos errantes, sem rumo, sem direção, como se nós estivéssemos caminhando em círculos e sem forças para encontrar o caminho certo. Tudo isso, irmãos, gera no ser humano uma profunda vontade de querer voltar à vida velha, para tudo que foi abandonado, né? Voltar para tudo que um dia se abandonou, para seguir somente a Deus. Misericórdia. Não deixe esse sentimento voltar a bater as portas do seu coração. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia abandonaram tudo, abandonaram a igreja, a família, abandonaram o amor pela vida, estão desistindo de viver. Meu Deus, vamos nos levantar, vamos segurar forte na mão de Deus que nos sustenta. Talvez aí também seja outro segredo, né, para vencer o deserto espiritual. Abandonar-se em Deus. Olha, no deserto nós corremos o risco de construirmos falsos deuses. Não foi o que aconteceu com o povo lá no deserto, né? Por às vezes nos sentimos desamparados, distantes de Deus. Pois o ser humano, irmãos, ele deseja um Deus concreto, presente e que age quando ele quer e quando ele pede. Olha só. Por isso, no deserto surgem as ilusões. Em meio às dificuldades, questionamos a existência de Deus e passamos a acreditar que podemos resolver nós mesmos os nossos problemas. Será? Criamos assim uma ilusão de poder, de não dependência de Deus, de que podemos caminhar sozinhos para chegar ao objetivo. Então acontece no deserto o quê? As falsas miragens, as vertigens e as falsas visões, né? Então isso tudo são tentações frequentes no deserto, pois a visão está deturpada em decorrência da solidão
e da falta de discernimento. Olha, duas coisas graves que o deserto espiritual causa no coração, e que se não for com muita constância, perseverança e abandono em Deus, nós não conseguiremos suportar. A visão fica deturpada em decorrência da solidão e da falta de discernimento. Então, irmãos, aqui trago agora uma mensagem, mais uma do Papa Emérito Bento XVI. Não é fácil reconhecer e encontrar a autêntica felicidade do mundo em que vivemos, onde o homem é muitas vezes refém de correntes de pensamentos que o levam. Não obstante, ele se julgue livre a perder-se nos erros ou nas ilusões de ideologias aberrantes. O que Bento XVI está dizendo aqui? Que no mundo que nós vivemos hoje, o que não falta é correntes de pensamento, né? O que não falta é uma idolatria terrível por tantos ídolos que o mundo de hoje cria. Muitas pessoas são seguidoras de diversos youtubers, mas não seguem a Jesus Cristo. Seguem pensamentos criados há poucos meses, mas não seguem a Cristo, que é essa realidade tão constante há tantos anos. Então hoje é muito fácil as pessoas serem levadas por tantos formadores de opiniões medíocres. Desculpa a minha opinião aqui, tá? Aqui eu estou dizendo a minha opinião. Hoje eu vejo cada coisa que as pessoas dizem que eu falo, meu Deus do céu. Minha filha, de vez em quando, ela sai com os negócios aqui em casa, eu falo, onde você tirou isso? Ela, pai, um YouTube que eu gosto de ver. Aí eu sento lá na sala e vou ver com ela. Eu falo, ai meu Deus do céu, filha, isso não é coisa de você ver, isso não tem conteúdo nenhum, isso não vai acrescentar nada na sua vida. Então eu mostro para ela, por A mais B, que aquilo não tem sentido. Agora, quem não tem alguém do lado para dizer o que é bom, o que é ruim, está aí sendo conduzido por essas falsas correntes ideológicas, isso que não vai levar ninguém a nada, isso que traz um terrível vazio espiritual no coração de tantas pessoas. Então, irmãos, preste atenção, no deserto, o povo escolhido peregrinou durante 40 anos, à procura da terra prometida. Então, eles tinham somente Deus como alicerce, e estando totalmente entregue a seus cuidados. Eles eram dependentes de Deus. Deus que mandou o maná, mandou as codornizes, que cuidou desse povo. Então Deus cuidou do seu povo, pois Ele queria que ele aprendesse a amá-lo. Quando nós somos dependentes de Deus, não tem como a gente não amar a Deus. Assim, então, nós podemos acreditar que o deserto é o local mais apropriado para aqueles que procuram ser totalmente e unicamente dependentes de Deus. Como diz Thomas Merton, o deserto foi criado simplesmente para ser o que é, não para ser transformado pelos homens em algo diferente. Ou seja, nós não vamos transformar o deserto, mas podemos nos transformar, O homem não tem poder de transformar o deserto, tornando, por exemplo, o deserto fértil, Mas Deus sim. Por isso, nesse lugar, tornamos-nos unicamente dependentes de Deus. Queremos, Senhor, que com o deserto o Senhor venha transformar o nosso coração. Às vezes um coração infértil ser transformado num coração fértil, onde a semente da palavra vai cair e os frutos irão aparecer. Meu irmão, se você está enfrentando um momento de deserto, saiba que Deus o conduz até ele para que você perceba que na esterilidade do ermo está também sua esterilidade quando você está sem Deus. Assim como no ermo, só exemplificando o ermo aqui, quer dizer deserto, árido. Assim como no deserto árido aparentemente não existe vida, o homem, quando está no deserto espiritual, não pode produzir frutos sem Deus, vivendo uma espiritualidade estéril. Então nós precisamos gritar pelo socorro de Deus em nosso favor.
O Papa Bento XVI, em mais uma reflexão, ele afirma o seguinte: dá a impressão de que precisamente o mundo em que o homem só tem o deserto ao redor e o céu acima de si, o mundo em que ele não se pode retirar nenhum abrigo e refúgio para divinizá-lo e adorá-lo, mas em que cada dia está exposto ao vazio e ao desconhecido, precisamente esse mundo o obriga a procurar unicamente aquele Deus que tem todo o mundo na mão, que em toda parte pode estar com o homem, conhecê-lo e ajudá-lo com seu poder criador, onde quer que ele se encontre. Ou seja, o deserto nos leva a ser dependentes de Deus, somente dele. Então, como fazer uma experiência de Deus quando estamos expostos ao vazio? Talvez seja uma pergunta muito interessante para esse momento, né? Vamos lá. Quando nós estamos em um mundo que aparentemente é religioso, mas que agora sofre as consequências de uma vida sem a presença de Deus e sem a esperança pela vida eterna, a nossa resposta virá sempre de Cristo. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo agora. Podemos já dizer pós-pandemia ou chegando ao final de uma pandemia, onde muitos têm mais de ano que não vai à igreja. Então, muitos estão vivendo nesse momento agora, exatamente nesse momento, uma triste realidade de um deserto espiritual e muitos de um abandono de Deus, não é um abandono em Deus. Porque quem se abandona em Deus vence o deserto espiritual. Quem abandona Deus vai morrer cozido no deserto. Infelizmente, essa é a triste realidade. Então a nossa resposta ela vem sempre de Cristo. Nos diz nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI, que no mundo de hoje o homem tem entrado em diversos desertos em sua vida, começando às vezes pela solidão até o vazio de sua alma. Por isso o sentido de deserto no mundo de hoje tornou-se bem amplo, né? Bem amplo. Não podemos nos esquecer de que Jesus foi para o deserto, para a solidão, a fim de ter uma união imediata com o Pai. Deus não nos abandonou no deserto. Repito, Deus não nos abandona no deserto, privado de sentido, no qual nos resta apenas a morte. Não, Deus iluminou as nossas trevas com a sua luz por obra do seu Filho Jesus Cristo. Através dele, Deus entrou no nosso mundo com toda a sua plenitude, como está lá em Colossenses 1,19. Em Jesus está toda a verdade da qual sentimos saudade. Que coisa linda. Enxergamos então, irmãos, esse deserto como um tempo de graça, pois nesse deserto espiritual brota a fonte da vida, que é o amor de Deus, a vida nova, o homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Olha o que está em João 4,14, que é a leitura que eu acho interessante para esse momento. Quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós estamos no deserto e nos entregamos plenamente a Deus, Ele nos dá de beber desta água, da água que jorra do seu coração. Agora olha que interessante, nesse sentido, Santa Teresa vem nos ensinar que na aridez, na ausência aparente do Senhor, encontra-se a vida. Olha que interessante, ao abandonar-se à ação do Espírito, Teresa viveu uma particular experiência mística da ausência de Deus. Olha só uma fé inabalável. Olha o grande segredo para vencer o deserto espiritual. Uma fé inabalável a impediu de não perder a confiança nesse Pai providente e misericordioso que a punha à prova. É uma prova. Muitas das vezes o deserto é uma grande prova que enfrentamos. Então ela escrevia assim: é justo que a esposa, depois de ter seguido o esposo em
todos os sofrimentos que acompanharam a sua vida, participe ainda com ele na mais terrível. A humanidade, todos nós somos a ovelha perdida que no deserto já não encontra o caminho. O Filho de Deus não tolera isso. Ele não pode abandonar a humanidade numa condição tão miserável. Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário. Não há nada mais belo do que ser alcançado, surpreendido pelo Evangelho, por Cristo. Não há nada de mais belo do que conhecer e comunicar com os outros a sua amizade. Mais uma frase do Papa Bento XVI, na homilia do início do seu pontificado em 24 de abril de 2005. Crie o deserto em sua vida, um ambiente de silêncio, para de tempos em tempos viver em oração, tecido de sua alma. Esse deve ser o deserto em sua vida espiritual, uma oportunidade de estar a sós com Deus. Aproveita, se você está vivendo esse momento, reze, fale com Deus, lute contra a sua vontade, que talvez seria de ficar deitado, dormindo, acomodado. Lute contra essa vontade e vamos juntos com perseverança, com oração, com constância, com abandono em Deus, com a entrega total a Deus, vamos juntos passar por esse deserto espiritual. Rezemos. Senhor Jesus, mesmo que eu me encontre em meio a um deserto espiritual, a uma secura na minha vida espiritual, não quero, nem posso desistir, pois sou teu, sou pertença tua, estou entregue em suas mãos, eu não sou nada sem o Senhor, eu sou dependente de ti, Senhor. Vem, Senhor, restaurar a minha vida com teu amor, com tua ternura, com tua misericórdia. Vem saciar a minha sede, Senhor, com a água do teu Espírito, que jorra sem cessar da fonte inesgotável que é o teu amor. Vem lavar o meu ser, vem matar a minha sede, vem me dar a graça de estar intimamente ligado ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Espero que a reflexão de hoje tenha te ajudado a fazer essa profunda experiência no deserto, encontrar-se com Deus. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.